Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem. Bons estudos! Boa tarde, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula de matemática no MCTV, né? Lembrando aí de nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, tá bom? Lembrem de participar, tá? Hoje a aula do sexto e sétimo ano foi super legal. Espero que os oitavos e nonos também participem tanto quanto os sextos e sétimos, tá bom? Então vamos lá. Aula então com o professor Cássio. Boa tarde, professor Cássio, tudo bem? Oi, professora Paula, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Pessoal, hoje vamos continuar estudando as relações métricas no triângulo retângulo. Isso mesmo, na nossa aula anterior a gente viu sobre o Teorema de Pitágoras, que faz parte das relações métricas, tá certo? Então vamos lá, gente? Vamos começar? Então vamos lá, hein? Os objetivos são reconhecer as relações métricas no triângulo retângulo, através da comparação entre triângulos para encontrar suas semelhanças e utilizar o conhecimento para resolver situações e problemas. Os conteúdos estão dentro das relações métricas no triângulo retângulo e vocês precisarão de caderno de matemática, caneta, lápis e borracha, tá certo? Vamos começar então com o nosso problema inicial? Vamos lá? Em um terreno, no formato triangular, serão instalados um muro e uma cerca. Eles serão colocados no lado maior do terreno, divididos por um muro perpendicular, ficando a cerca com a maior parte. Determine as medidas do muro e da cerca, observando a figura ao lado. Gente, como sempre, esse problema inicial a gente vai resolver lá no final da aula, tá? Então esse aqui é para a gente despertar de como resolver esse problema. Então vamos aprender? Vamos continuar então vendo as relações métricas no triângulo retângulo? Então vamos lá. Gente, a gente começa falando da primeira relação, que é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras a gente já aprendeu na nossa aula anterior, teve uma aula inteira dedicada a ele, tá certo? O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então eu coloquei A, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O B e o C são os catetos. Gente, quem são? Vamos relembrar quem são os tais de hipotenusa e cateto, né, gente? Vamos ver? Então vamos lá, ó. Em um triângulo retângulo, o lado maior recebe o nome de hipotenusa. Esse lado sempre estará oposto ao ângulo reto de 90 graus, ou seja, está do outro lado, lado contrário, tá bom? Os outros dois lados recebem o nome de cateto. Então observe a seguinte imagem que eu fiz uma animaçãozinha para vocês lembrarem, ó. O ângulo de 90 graus é como se fosse esse olho aqui, ó. Aqui é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Ele só fica olhando, admirado, apaixonado por quem? Pela hipotenusa, gente. Então lembra disso. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então o ângulo de 90 graus só tem olhos para a hipotenusa. Então, o que a gente pode lembrar? Sabendo quem é a hipotenusa, concluímos que os dois outros lados são os catetos. Tá vendo que eu indiquei aqui, ó? O ângulo de 90 graus aponta para quem? Para a hipotenusa. Então, este lado aqui e este são os catetos. Assim fica muito fácil, né, professor? Muito fácil, tá vendo? Dá para guardar essa informação tranquilamente. Sim, com certeza. Pessoal, vamos então rever a demonstração do Teorema de Pitágoras, demonstração geométrica. Vamos lá então. Eu vou jogar um vídeo para vocês, prestem bem atenção, tá bom? Então, pessoal, vamos construir um triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5. Depois, com a mesma medida dos catetos, eu construí o primeiro quadrado e quadriculei. Agora, com a medida do outro cateto, construí um outro quadrado e também quadriculei. Por último, com a medida da hipotenusa, construí mais um quadrado e também estou quadriculando ele. Olha lá, pessoal. Feito isso, então, temos o quadrado da hipotenusa, o quadrado do cateto e o quadrado do outro cateto. Vamos pintar agora de verde um dos catetos e de azul o outro.
E a hipotenusa pintamos de vermelho. Olha lá como ficou, pessoal. Vamos agora calcular a área de cada um dos quadrados. Primeiro começamos pelo quadrado do cateto verde, que é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Depois, a área do cateto azul, que é 3 ao quadrado, que é igual a 9. E por último, a área do quadrado da hipotenusa, que é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Observem agora que a área do quadrado do cateto verde equivale a 16 quadradinhos. Vou pintar então os 16 quadradinhos de verde dentro do quadrado da hipotenusa. Olha lá. Pessoal, e lá dentro do quadrado da hipotenusa também cabe os 9 quadradinhos que equivalem ao quadrado do cateto azul. Então, portanto, o quadrado da hipotenusa é igual a 16 mais 9, que é 25. Demonstramos então que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá certo, pessoal? Viram então, gente? Viram como é legal? Como foi fácil? Agora a gente relembrou então por que do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aplicar um exemplo então em cima disso? Então observe lá, ó. Uma árvore já seca é quebrada por um raio a 6 metros de altura. Ela tomba de modo que sua ponta toca o chão a 8 metros de sua base. Determine a altura dessa árvore. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui na outra tela o desenho então da árvore e percebam que eu destaquei que a árvore no galho quebrado acabou formando um triângulo retângulo, tá certo? Então a hipotenusa está onde? Ó, o ângulo de 90 graus está aqui, ele aponta para quem? Para a hipotenusa. Então a hipotenusa é o x. Então vamos lá, o teorema de Pitágoras fala que x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é 6, mais o outro cateto ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Calculando então as potências, a gente tem que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Somando então 36 mais 64, a gente encontra 100. Agora, para a gente achar o valor de x, a gente precisa jogar raízes quadradas dos dois lados, tá certo? Então, cortou a raiz aqui com o quadrado, ficou x igual a 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, a altura é a parte, né, da árvore que quebrou, equivale a 10 metros. Tá certo, gente? Viram como é fácil aplicar o teorema de Pitágoras? Então é isso daí. Fiquem atentos a uma coisa. As relações métricas que estamos estudando são para triângulos retângulos, tá certo? Então observem isso, hein? Pessoal, para a gente continuar entendendo as relações métricas, a gente vai precisar entender alguns nomes, algumas coisas que eu vou explicar para vocês no seguinte vídeo. Vamos lá então? Pessoal, para a gente entender as relações métricas no triângulo retângulo, vamos analisar a seguinte figura. Então, observe esta figura aqui, que é a figura de um triângulo retângulo, tá? Então, ela é retângulo aqui, ó, em A, tá? Então, eu tenho 3 vértices, o vértice A, o B e o C. Lembrando que os vértices são as pontas, tá? De uma figura geométrica. Então, o triângulo recebe o nome de acordo com os seus vértices. Então, aqui a gente tem, ó, vamos escrever, eu tenho o triângulo A, B, C, tá certo? Pessoal, neste triângulo, se a gente observar bem, então, a gente tem algumas marcações aqui. Então, a gente tem o A, o B, o C, o H, o N e o M. Quem são elas? Vamos ver, então, cada uma delas? Então, vamos lá. A gente já conhece 3 delas. Então, vamos lá. Reparem que o ângulo de 90 graus está aqui. Então, ele aponta para quem? Para a hipotenusa. Então, essa medida aqui, ó, é a medida do A, tá? Então, o A, vamos anotar aqui, ele é a nossa hipotenusa, tá certo? Se o A é a nossa hipotenusa, os outros 2 lados, que é esse e esse, a gente já aprendeu que são os catetos. Então, eu tenho o cateto C deste lado e o cateto B deste lado. Pessoal, agora, reparem o seguinte. Reparem que a gente tem também, eu falei do ângulo A, né? O A aqui, ele mede 90 graus, é um ângulo reto. Só que eu não falei desses 2 ângulos aqui. Então, a gente vai chamar o ângulo B, a gente vai representar ele com 2 riscos verdes. Então, olha lá, ó. O ângulo B mede 2 riscos verdes. E o ângulo C mede um risco amarelo.
tá? Então, olha lá, eu fiquei com os 3 ângulos. Quem são esse meu H e esse meu N e M? Vamos lá que a gente já vai aprender. Pessoal, aqui, ó, temos aqui o segmento de reta, representado pela letra H, que é perpendicular à hipotenusa, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, tá certo? Olha lá. Então, a gente fala que H representa a altura relativa à hipotenusa, tá? Então, o H é a altura relativa à hipotenusa. E quem são esse N e M? O N, pessoal, se você pegar o nosso cateto C e projetar ele aqui na hipotenusa, eu vou ter o N. O N é a projeção do cateto C. Então, vamos escrever aqui, ó, projeção do cateto C. E quem é o meu M? Vamos lá? O M é a mesma coisa. Se eu projetar o cateto B em cima da hipotenusa, eu vou ter o M. Então, o M, eu vou puxar aqui, ó, é projeção do cateto B. Tá certo? Já que a gente falou do N e do M, vocês perceberam que o N mais o M forma a hipotenusa? Então, a gente pode concluir que, olha lá, prestem atenção, se a gente somar M mais N, eu vou ter a hipotenusa? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Hipotenusa é igual a M mais N. Ok? Pessoal, então com isso a gente já está preparado para aprender então as outras relações no triângulo, as relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Vamos ver então a segunda relação, porque a primeira é o teorema de Pitágoras. Vamos ver a segunda? A segunda diz o seguinte, ó, o quadrado da medida de cada cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal desse cateto sobre ela. Então, olha lá. Isso significa isso aqui embaixo, ó, que o cateto B ao quadrado é igual a A, que é a hipotenusa, vezes M, que é a projeção do cateto B. E o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa A, vezes N, que é a projeção do cateto C. Tá? Para a gente entender isso melhor, observem a seguinte explicação que eu fiz, tá bom? Vamos assistir então, olha lá, hein? Então, eu tenho aqui a hipotenusa, que é a A. Vamos pegar primeiro aqui o cateto B. O cateto B e sua projeção é o M. O B e os M estão aonde? Estão neste lado aqui, ó. Se a gente dividir esse triângulo maior, triângulo ABC, em 2, olha aqui, pela altura, né? Então, eu tenho esse triângulo aqui e tenho este triângulo aqui, certo? Então, eu peguei este triângulo aqui, né? O HAC, e coloquei ele aqui. Só que eu inverti ele. Eu joguei esse ângulo de 90 graus aqui para cima. Para quê? Para a gente ficar com o ângulo de 90 graus dos dois triângulos na mesma posição. Então, aí a gente consegue entender melhor. Percebam, então, que existe uma semelhança entre este triângulo e este, pois o ângulo A, que é este daqui, desse triângulo, vale 90 graus. E o ângulo H neste outro também vale 90 graus. Portanto, estes dois ângulos são ângulos retos, tá certo? Agora, se a gente observar, tanto este triângulo aqui tem o ângulo C aqui, ó, tá vendo? E este triângulo grandão também tem o ângulo C. Então, eles têm um ângulo em comum. Então, a gente fala que o ângulo C, ó, é congruente ao ângulo C, ou seja, tem a mesma medida. Ângulos comuns. Portanto, a gente pode dizer que os lados desses triângulos são proporcionais. O que a gente faz com isso, então? A gente pode falar o seguinte: esse lado aqui, que é a minha hipotenusa, é proporcional a esse lado aqui, que é a hipotenusa deste triângulo aqui. Por que o B é hipotenusa? Porque olha só, aqui não é o ângulo de 90 graus, ele está apontando para onde? Para a hipotenusa, lembra a regrinha? Então, o B é a hipotenusa do triângulo menor. Então, a gente vai escrever assim, ó. A está para B, né? Então, a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Assim como a gente vai comparar este lado, que é o B,
com este lado que é o M, porque é o que a gente quer na nossa relação. Então a gente vai dizer assim como o cateto desse triângulo maior está para o cateto do triângulo menor. Então vamos lá, vamos escrever isso. Assim como B está para M. O que a gente faz agora? A gente multiplica em cruz. Vamos lá então? B, vamos começar pelo B? B vezes B, B ao quadrado. A vezes M, A vezes M. Pronto, encontramos então a segunda relação, que diz então que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Né? A projeção de quem? M é a projeção de B sobre a hipotenusa. Tá? Vamos ver a mesma coisa agora com o outro cateto? Então vamos lá. Olha lá então, ó. Eu tenho agora aqui, ó, vou buscar a semelhança entre o triângulo maior, que é o triângulo ABC, com o triângulo deste lado agora, ó, que é o triângulo HAB, tá? Olha ele aqui. Eu tirei ele daqui, ó, e joguei aqui. Eu inverti ele para ele ficar na mesma posição que esse, com o ângulo de 90 graus em cima, ó. Então, repare que ele tem em comum. O que os dois têm em comum? Tem um ângulo de 90 graus. Então, olha lá, os dois têm um ângulo reto. E eles também têm um ângulo B em comum, olha lá. É o mesmo ângulo, tá vendo? 2 esquinho verde, 2 esquinho verde. Então, ele também tem um ângulo B, ângulos comuns. A gente vai concluir a mesma coisa, que os lados desses triângulos também são proporcionais. Portanto, a gente pode perceber que a hipotenusa do triângulo maior é proporcional à hipotenusa do triângulo menor. Olha só, o ângulo 90 graus está aqui, ele aponta para quem? Para a hipotenusa. Então, a gente vai escrever isso, ó. A está para C, ou seja, a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, assim como. Agora, a gente vai comparar os catetos. Então, agora eu vou comparar o cateto C com esse cateto aqui desse triângulo menor. Aqui, nesse triângulo menor, o cateto chama N. Então, assim como C está para N. A gente vai colocar isso aqui, ó. Assim como C está para N. Pessoal, isso é só demonstração, tá bom? Vocês não vão precisar ficar fazendo isso toda vez. Então, agora a gente vai multiplicar em cruz. Então, vamos lá, ó. Vamos multiplicar? Primeiro, começando pelo C. C vezes C, C ao quadrado, que é igual a vezes N. Pronto. Encontramos, então, a segunda relação com o cateto C. Então, o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? Quem é N? N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Tá certo, pessoal? Então, a demonstração da segunda relação, viram de onde saiu a gente procurou semelhança entre triângulos? Ali a semelhança estava nos ângulos. Então, existiu ali proporcionalidade entre os lados. Disso saiu essa segunda relação. Agora, pessoal, na terceira relação, tem a terceira, tá? A gente vai até a quarta. Fala o seguinte, ó, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, que é o nosso H, é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre ela. Quem são as projeções? O M e o N. Então ficou assim, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá certo? Olha lá então como ficou. Pessoal, vamos ver então a demonstração de como surge isso daí? Vamos lá então, vou jogar aqui para vocês o vídeo de demonstração que eu preparei, tá bom? Então, pessoal, para a gente entender a terceira relação, a gente vai olhar de novo o nosso triângulo ABC, o triângulo grandão, que tem aí a hipotenusa, o cateto C, o cateto B, a altura e as projeções do cateto C e B, tá? Então, vamos lá. Vamos organizar os ângulos. Tá vendo esse ângulo aqui, o A? Eu vou dividir esses dois triângulos ao meio. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de A1 e esse ângulo aqui de A2, tá? Agora, o ângulo B, eu vou falar que ele mede 2 tracinhos, enquanto o ângulo C mede 1 tracinho. Eu estou, então, supondo que esses dois triângulos, né? O triângulo grande e o triângulo aqui pequeno, a gente já viu que eles são semelhantes. A gente já viu anteriormente. Então, olha lá. Se esse triângulo aqui, pequeno, que a gente pode chamar de HAC, tá? A gente tem o ângulo de 90 graus, o grande também tem. O ângulo de 1 tracinho, o grande também tem. Tá faltando aqui qual ângulo? Tá faltando o ângulo de 2 tracinhos verdes. Olha lá. Então, agora a gente percebe que esse triângulo aqui
Ele é semelhante a esse triângulo aqui. Agora vamos analisar esse grandão em relação a esse pequeno aqui, esse outro, essa outra metade. Ó, essa outra metade tem. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar então, ó. Vou marcar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui o ângulo de 90 graus também, tá? E a gente tem, olha lá, um ângulo de 2 tracinhos. Tá faltando esse ângulo aqui, que eu chamei de A1. Tá faltando o ângulo de um tracinho. Olha lá, tá faltando o ângulo de um tracinho só. Então, agora todos os triângulos, tanto o grandão, ele tem o ângulo de 90, o ângulo de 2 tracinhos verdes e o ângulo de um tracinho amarelo. Tanto os pequenos, ó, eu tenho nesse pequeno aqui, eu tenho o ângulo de 90, o ângulo de 2 tracinhos verdes e o ângulo de um tracinho amarelo. E neste outro lado também temos o ângulo de 90, o ângulo de um tracinho amarelo e o ângulo de 2 tracinhos verdes. Portanto, esses dois triângulos, esse aqui, ó, que a gente pode chamar de HAB e HAC, que é esse daqui, são semelhantes também. É um triângulo só aqui, né? ABC, tá? Eu vou separar ele ao meio aqui, ó. Cortou ao meio. E coloquei eles aqui, tá? Só que aqui, ó, este lado aqui, eu coloquei do jeito que tava. E esse lado aqui, eu levantei ele, olha lá. Para quê? Para os dois ficar com o ângulo de 90 graus na mesma posição, tá? Então, aqui eu tenho o triângulo HA1B e triângulo HA2C, tá certo? Gente, reparem que eles são semelhantes. Por quê? Porque se vocês olharem, ó, os dois têm um ângulo reto, tá? No H, olha lá, os dois são retos, tá? E a gente pode dizer que o ângulo A1, olha lá, ele é semelhante ao ângulo C. Vejam que ele tem a mesma cor, olha lá, ele é o amarelo. Então, eles são semelhantes. E ambos têm complemento o ângulo B. Se vocês pensar assim, ó, aqui você sabe que a soma dos ângulos em qualquer triângulo é sempre 180 graus. Ou seja, se eu somar esse ângulo aqui, que é de 90, mais esse vai dar 180. Se esse já é 90, você concorda que a soma desse ângulo aqui com esse vai dar 90 também? Porque a gente fala que eles são complementares. Então, esse ângulo aqui, somado com o B, vai dar 90 graus. Por isso que fala que esse ângulo aqui, que é o C, e o ângulo A1, eles são congruentes, pois ambos têm complemento o ângulo B, tá certo? Portanto, os lados desse triângulo são proporcionais também. O que a relação fala, a terceira relação? Que o quadrado da altura, né, relativa à hipotenusa, é igual ao produto da projeção de um cateto vezes a outra projeção. Então, a gente vai usar, né, vamos encontrar a relação entre esse lado e esse, ó, eles são proporcionais. Então, a gente vai escrever que H está para M. Então, vamos lá, vamos pegar a caneta aqui e vamos escrever H está para M. Então, H é proporcional a M. Assim como, quem mais é proporcional? Se a gente reparar, este N aqui, que é uma projeção, é proporcional a H. Então, a gente vai escrever isso também, que N é proporcional a H, tá? Agora, a gente vai multiplicar em cruz de novo. Então, H, vamos começar pelo H. H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, M vezes N. Ou seja, encontramos a terceira relação, que diz que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, tá certo? Isso aí, gente. Vimos então a demonstração da terceira relação. Antes da gente ver a quarta, professor, Sim. Vamos mandar um abraço, um beijo aí para o meu aluno, João Vitor Francisco, Olá, que está João nos Vitor. assistindo, Obrigado, e para o hein? Gustavo também, viu? Olá, Gustavo. Valeu, obrigado, gente. Pessoal, vamos para a nossa última relação aí, a quarta relação, que diz o seguinte: o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, B vezes C, que são os catetos, é igual a A, que é a hipotenusa, vezes H, que é a altura relativa ali à hipotenusa, tá bom? Vamos ver também a demonstração, que ela é mais curtinha. Vamos lá então, vamos ver. Então, agora vamos demonstrar a quarta relação, que fala que o produto da medida dos catetos, B vezes C, né, ou C vezes B, é igual a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. Então, olha lá, para isso eu trouxe o triângulo ABC, tá?
com todos os seus, né, com as suas marcações. E a gente pegou esse triângulo aqui, ó. O triângulo HAC. Tá vendo ele aqui, ó? Eu só inverti ele, eu joguei o ângulo de 90 graus, né? Eu girei ele parou assim, tá? E ajeitei as letras. Então, olha só. Reparem, então, que existe semelhança entre os dois. A gente já provou. Por quê? Os dois têm ângulo de 90 graus, né? O A e o H são ângulos retos. E se você perceber, eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo C. Olha aqui. Então, eles são semelhantes, têm ângulos em comuns, dois ângulos em comuns. Então, olha lá, o ângulo A e o H são ângulos retos e o ângulo C, tá? Ângulos comuns. O que a gente pode concluir? Que os lados desses triângulos são proporcionais. Então, a gente vai escrever a relação que a gente quer. Que a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Ou seja, A está para B. Então, vamos marcar. Então, vamos lá. A está para B, assim como. Agora, a gente vai comparar este lado do triângulo maior com este lado do triângulo menor. Eles são proporcionais. Então, assim como H está... Aliás, C está para H. Vamos marcar? Assim como C está para H. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar que B vezes C é igual a A vezes H. Ou seja, a nossa quarta relação. Né? O produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Deixa eu apagar aqui que parecendo B, meu H. Sua projeção. Tá certo? Está aprovada, então, a nossa quarta relação. Isso aí, gente. Agora, então, que a gente viu as 4 relações, vamos aplicar isso daí? Mas antes, vamos ver um mapa mental que eu trouxe para vocês? Dá uma olhada aí na tela, gente. É um mapa mental juntando todas as relações métricas no triângulo retângulo. Olha que interessante. Então, a primeira relação, Teorema de Pitágoras. A segunda relação, relaciona aí o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Terceira relação, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E a quarta relação é igual ao produto dos catetos, é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Legal, né? E eu destaquei que isso é válido para triângulo, retângulo, tá bom? Professor, depois, oi. O Luan até tá mandando um oi pra gente. Oi, Luan, ele está tudo bem? pronto para responder as perguntas. Olha, então já ia falar para ele, ó, Luan, tá fica vendo? atento agora nas explicações do professor Cássio para você conseguir resolver os exercícios depois. Isso tá mesmo, bom? é isso Valeu, aí, gente. Luan. Pessoal, agora então, vamos lá. Vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu, tá certo? Vamos resolver então um exemplo aí de aplicação. Então, número 1, no triângulo ABC, que é retângulo em A, ou seja, o ângulo de 90 graus do triângulo grandão ABC está aqui, ó. Ele quer que a gente determine as medidas de C, N, H e B. E depois determinar a área e o perímetro do triângulo ABC. Tá certo? Vamos fazer então? Então, primeiro aqui, vamos organizar. O que a gente tem? Então, a gente tem a hipotenusa, ó, vamos marcar aqui o ângulo de 90 graus. Então, minha hipotenusa é o 20. Então, o meu A é 20. Eu tenho M, que é a projeção do cateto B, que vale 7. Tá? Eu não tenho N por enquanto. Espera aí que a gente vai descobrir. Eu não tenho B, não tenho C e não tenho H. Tá certo? Olha só, gente. Para descobrir o N, lembra que a hipotenusa é igual a M mais N? Se a gente sabe o valor da hipotenusa que é 20, sabe que M, né, mede 7 e N eu não sei. Olha lá, ficou com uma equaçãozinha simples ali, tá? Vamos passar o 7 para o lado lá subtraindo. Então, N é igual a 13. Pronto, já descobrimos N, tá? A gente pode até colocar aqui do lado, ó. Agora vamos usar, então, a segunda relação para descobrir o C e o B. Vamos começar pelo B? Então, ó, B ao quadrado é igual a A vezes M, hipotenusa vezes a projeção do B. B ao quadrado, então, vai ser igual a 20 vezes 7. Gente, 20 vezes 7 é igual a 140. Joga a raiz quadrada dos dois lados, a gente fica que B é igual a raiz quadrada de 140. Como não é exata, a gente deixa assim mesmo, tá bom? Então, B aqui é a raiz de 140. Agora, vamos achar C, usando também a segunda relação. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, vamos lá. C eu não sei. Então, vamos lá. A vale 20 e N
vale 13, que a gente descobriu. 20 vezes 13 vai dar 260. Joga a raiz quadrada, a gente então tem que C é igual a raiz quadrada de 260. Não é exata, a gente deixa assim mesmo, tá? Então já descobrimos o B, já descobrimos o C, olha lá, e descobrimos o N, que mede 13. Falta só descobrir o H, tá? Para descobrir o H, vamos usar a terceira relação. Então essas duas aqui foram a segunda, vamos usar a terceira agora, ó. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, a altura ao quadrado é igual a 20, que é M, vezes 13, que é o N. Então, olha lá. Espera aí, gente. Tá certo. Então, a altura ao quadrado é igual a... Não, pessoal, o professor Cássio está errando aqui, espera aí. O meu M não é 20, não. Meu M é 7. Isso. 7 vezes 13 é igual a 91. Então, H ficou igual a raiz de 91. Também não dá exata, a gente deixa assim mesmo. Tá bom? Então, olha lá. Descobrimos, então, as medidas dos triângulos. Todas as medidas que tinham aí. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver aqui, encontrar o perímetro e a área. Tá certo? O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, vamos lá. O perímetro vai ser 20, que é um lado maior, mais raiz de 140 de um outro, mais raiz de 260 do outro. Não é isso, gente? É isso aí. Exatamente. Olha lá. Então, a gente vai encontrar essa soma, tá bom? O que acontece aqui, gente? Acontece que ficou, então, raízes quadradas não exatas, né? Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 140, que vai dar aí 11,8 aproximadamente, tá? E raiz quadrada de 260, que dá 16,1 aproximadamente. Somando tudo aí, 16,1 mais, vamos lá, pera aí, gente, ó, mais 11,8 mais 16,1 mais 20, a gente vai ter quanto, professora Paula? Pera aí, vamos lá. 47,9, né? 47,9. Se eu não estou errado. Isso aqui. mesmo. Tá certo, gente? Agora, a área, tá? A área do triângulo a gente faz base, lembra da fórmula? Vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. A área vai ser, a base vai ser o nossa hipotenusa, que é 20. A altura, a gente descobriu na tela anterior, vamos voltar rapidinho, ó, raiz de 91. Olha lá. E de tudo isso dividido por 2, tá certo? Como que a gente vai fazer agora para calcular, então, a área? Ó, a gente vai fazer raiz de 91, que vai dar quanto, gente? Ó, vai dar aproximadamente 9,5. Então, vai ficar 20 vezes 9,5, tá? Olha lá. Que vai dar aproximadamente aí 190, tá? Vai ficar 190 dividido por 2. Opa, não coloquei aqui dividido por 2. Que isso aí vai dar, então, igual a 95 metros quadrados. Tá certo? Pronto. Tá vendo? Precisou achar todas essas medidas, pessoal, para a gente encontrar, então, o perímetro e a área do triângulo. Tá vendo? Pessoal, olha lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu tinha trazido até um exemplo aqui para vocês, ó. O que você acha, professora Paula, que o tempo a gente vai conseguir fazer? Vamos pedir para eles já fazerem, que aí explica melhor, né? Vamos deixar eles fazerem? Exemplo de aplicação 2. No triângulo ABC retângulo em A, determine as medidas C, M e N e determine a área e perímetro do triângulo ABC. Então, gente, reparem aqui que eu quero saber. Vamos aqui mudar de tela para a gente organizar. Então, eu tenho as medidas de A, que é a hipotenusa, mede 9. Lembrando que o ângulo de 90 graus está aqui, ó, ele aponta para a hipotenusa, que é esse lado aqui, ó. Todo esse lado é a hipotenusa, mede 9. Temos o B, que vale 6, que é um cateto. O C a gente não sabe. A gente não sabe o M, que é a projeção do B, e nem o N, que é a projeção do C. A gente sabe a medida de H, que mede 4,5. Vamos lá, então. Primeiro, a gente pode usar a segunda relação, que fala que B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do B. Então, vamos lá. B vale 6. 6 ao quadrado é igual a hipotenusa, que mede 9, vezes M, que eu quero descobrir. 6 ao quadrado, 36, que é igual a 9, vezes M. Passa o 9 dividindo 36, a gente descobre que M vale 4, porque 36 dividido por 9 é 4. Pronto, já descobri M.
Pessoal, vamos lá. Vamos usar a quarta relação que fala que... Só um minutinho, gente. A quarta relação. Que fala o seguinte, ó. B vezes C, que é o cateto vezes o outro, é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, olha só. B, eu sei que vale 6. C, eu não sei. O A vale quanto? Vale, deixa eu ver aqui, vale 9, que é a hipotenusa. E o H, eu sei que vale 4,5. Olha lá. Então, vai ficar que 6C é igual a 9 vezes 4,5, tá? Se a gente fizer aqui, ó, 4,5 vezes 9, ó, 5 vezes 9, 45, vai 4. 4 vezes 9 são 36. Com 4 vai dar 40. Desce, ó, aqui, como tem uma casa depois da vírgula, a gente deixa uma casa só. Então, dá 40,5. Agora, é só para achar o C, é só dividir 4,5 por 6. Que vai dar quanto, gente? Olha lá, ó. 40,5 dividido por 6. Vamos ver aqui. Como eu não posso dividir com número com vírgula, como tem uma casa depois da vírgula, a gente acrescenta um zero e corta a vírgula, esquecendo da vírgula. Ficou 405 dividido por 6. Tabuada do 6 tem 6 é 5, 30. 6 é 7. 6 é 6, 36. E 7 vezes 2. 7 vezes 6, 42. Vai passar. Então vai ser 6. Ó. 6 vezes 6 vai dar 360. 6 vezes 60. Subtrai, ó. Vai sobrar 45. 45 é menor que 60. Põe a vírgula e um zero aqui. 7 vezes 60, 420. Para 450 sobra 30. Como colocamos uma vírgula, eu posso colocar um zero. 5 vezes 60, 300. Para 300, zero. Então, o C vale 6,75. Descobrimos o C. Olha lá. Falta só o N. Aqui o N a gente pode usar a relação que fala, então, que a hipotenusa é igual a M mais N. Se a hipotenusa é 9, M a gente achou que vale 4. Então, N é fácil, né? É só passar o 4 subtraindo 9. 9 menos 4 é igual a 5. Então, N vale 5. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a aplicação. Vamos prosseguir? Então, para a participação. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Voltamos no problema inicial, tá? A gente vai dar 2 minutinhos para vocês e vamos esperar, então, a participação de vocês, tá certo? Vamos lá, então, gente. Voltamos então, gente? Vamos lá, vamos ver então qual que é a medida dessa cerca, desse muro? Vamos lá, vamos calcular então, ó.
Então, gente, vamos começar anotando as coisas que a gente tem. Então, a gente tem a hipotenusa, que vale 12, tá? 12 metros. A gente tem aqui um cateto, vamos chamar de B, né? Que mede raiz de 24, tá? A gente quer descobrir, na realidade, as medidas de M, que é o muro, e de N, que é a cerca, tá? Então, olha lá, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode usar, então, aqui, ó, a segunda relação, que fala que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção da hipotenusa. A gente tem o B é a raiz de 24, então vai ficar a raiz de 24 ao quadrado é igual a que é a hipotenusa, que vale 12, vezes M. M é o que eu quero descobrir, que é a medida do muro, tá? Gente, quando eu elevo uma raiz quadrada, tá vendo? Ao quadrado, por isso que eu não tirei esse número, deixei na forma de raiz quadrada. Raiz quadrada ao quadrado desaparece a raiz, né, o radical aqui e o 2. Fica só 24, tá? Então ficou que 24 é igual a 12 vezes M. Aqui é uma equação. Eu passo 12 dividindo 24. Olha lá. Então M é igual a 24 por 12, que é 2. M é igual a 2. Então já descobri a medida do muro. Mede 2 metros. Então aqui é o muro, ó. Muro. Para a gente descobrir a cerca agora, vamos colocar aqui, ó, cerca. Lembra que a hipotenusa é igual a M mais N? Se eu sei a hipotenusa que mede 12, sei que o muro mede 2, fica fácil descobrir o N, que é a cerca, certo? Então, olha lá, é só a gente fazer então que N é igual a 12 menos 2. Então, N é igual a 10 metros, que é a medida da cerca. Tá certo, gente? Olha lá. Ó, o Luan, 10 metros. O Luan aí participou, não chegou exatamente, mas entendeu, Luan? 10 metros aí 10 seria metros, de cerca menos e dois. 2 de muro. Isso, olha lá, gente. Não tinha aparecido na tela, mas tá aí, ó. Tá bom? É isso aí, gente. O Luan acho que deu alguma confundida, né? Mas tá no caminho. É assim que a gente vai aprendendo. Errando, a gente aprende. Tá certo? Muito bem, Luan. Gostei. Pessoal, agora nós vamos aqui, ó, para atividade 2. Olha lá, ou faltou alguma coisa, gente? Faltou alguma coisa, professora Paula? Não, né? Não, é tá isso aí. certo, né? Então, olha lá. O triângulo ABC abaixo é um esboço de uma praça. Sabendo que ele é retângulo em A, determina as medidas C, B, H e N. Gente, presta atenção que essas medidas aí, ó, C e B são os catetos. H é a altura e N é a projeção do cateto C. Então, vamos lá, tá certo? Preste atenção e 2 minutos para resolver. Vamos lá, gente.
Voltamos, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver? O Luan entendeu a questão anterior, viu, Luan? Beleza, Luan, isso aí. muito bom. Gente, às vezes 2 minutos pode ser que seja pouco, né? Para a gente pegar a prática e resolver tudo isso. Mas se você resolver uma parte, já tá ótimo, tá? Depois você continua com calma, né? Então presta atenção então na correção. Então vamos lá, eu coloquei aqui o triângulo na outra tela, ó, para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Então vamos anotar primeiro tudo que a gente tem. Então vamos lá, a gente tem a hipotenusa, que é o 100, tá? A gente tem uma projeção ali do cateto B, que é o M, mede 64. A gente não tem o N, a gente não tem B, a gente não tem o C e nem o H. Pessoal, então agora, para a gente descobrir o N é facinho, porque a gente sabe que A, que é a hipotenusa, é igual a M mais N. O A mede 100, o M mede 64, o N então vai ser a subtração de 100 menos 64, que é igual a 36. Pronto, descobri que N mede 36. Ótimo. Agora, pessoal, a gente pode então, por exemplo, usar a terceira relação e descobrir a altura. Então, a altura ao quadrado é igual a M vezes N, já que a gente tem o M e o N. Então, vai ficar que H ao quadrado é igual a 64 vezes 36. Professora Paula, dá uma força. 64 vezes 36 é quanto? 2.304. 2.304. Aí a gente joga a raiz quadrada dos dois lados, fica que H é igual a raiz de 2.304, que é igual a 48. 48, isso. Então pronto, achamos que a altura é de 48 metros aqui, tá? Vamos achar agora o C e o B? Vamos usar a segunda relação para os dois. Então ficou que B ao quadrado é igual a M, A vezes M, né, gente? Que é a hipotenusa vezes a projeção. Então ficou que B ao quadrado é igual a 100 vezes 64. B ao quadrado é igual a 6.400. Jogou raiz quadrada, então a raiz quadrada de 6.400 é 80. Pronto, descobrimos que o B vale 80 metros. Vamos anotar aqui, tá? Vamos deixar as anotações aqui. Falta só o C, não é verdade? O C a gente podia usar o teorema de Pitágoras ou então a própria segunda relação, que C ao quadrado é igual a A vezes a projeção de C, que é N. Então vamos lá. C ao quadrado é igual a 100 vezes 36. 100 vezes 36 é 3.600. Jogou raiz quadrada dos dois lados, então descobrimos que C é a raiz quadrada de 3.600, que é 60 metros, tá certo? Olha lá, 60 metros, gente. Pronto, descobrimos tudo, tá bom, pessoal? Olha só, muito bem aí para quem participou, tá certo? A gente tem o exercício 3, tá? Que na verdade é uma lembrança das aulas anteriores, isso, né? Então você vai determinar agora, sabendo as medidas, a área e o perímetro. Não, a área só da praça, tá certo? Então, gente, a área da praça a gente calcula, né, pela fórmula da área do triângulo, já que a praça é um triângulo. Então, a gente já descobriu as medidas. Então, a gente sabe que a base, que no caso ela é a hipotenusa, mede 100, e a altura, que é o nosso H, mede 48. Basta substituir, então. Então, vamos lá. Base vai ser 100, altura 48, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. 100 vezes 48 vai dar 4.800, dividido por 2. A área, então, vai ser igual a 2.400 metros quadrados. Certinho, pessoal? Aí, ó. Então, o que nessa aula aqui que a gente aprendeu? Que o teorema de Pitágoras é a primeira relação métrica do triângulo retângulo. Relembramos o teorema de Pitágoras, revimos que são hipotenusa e catetos, e usando, né, a semelhança de triângulos, aprendemos as outras relações métricas, tá certo? Percebemos que existem 4 relações métricas no triângulo retângulo, construímos um mapa mental das relações métricas e resolvemos situações problemas utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Essas foram as nossas habilidades, tá certo? E nossas referências.
Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. A gente agradece e fica esperando na próxima aula, não é mesmo, professora Paula? Com certeza, É na isso próxima aí. aula, mas se lembrem que na sexta-feira, Que tem a revisão, vai hein? ter a revisão com o resto das dúvidas. Isso. Ó, Luan, obrigada pela Obrigado sua participação, o João, o Gustavo. É isso aí, gente. O Luan não tinha conseguido fazer, mas ele falou que ia Sim. fazer junto. É isso aí, Luan. É isso aí. A gente fica muito feliz. Pessoal, um abraço e até a próxima. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim! Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera! Valeu! Tchau!